2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, D.C., foram assassinados a tiros em frente ao Capital Jewish Museum após participarem de um evento. As vítimas, o nome delas, Yaron Lischinsky, de nacionalidade germano-israelense, e Sarah Milgram, americana judia, era um casal jovem que planejava noivar em breve. Ambos trabalhavam na embaixada israelense e é claro que esse ataque serviu para gerar ainda mais ódio aos palestinos e grupos pró-Palestina. Vamos saber o motivo, vamos aprofundar esse tema agora aqui no Plantão do Meteoro. Ataques como esse nunca é algo simples, nunca é algo que é fácil de noticiar. Eu vou trazer a Day Oliveira aqui na tela para a gente falar sobre isso. O arroba da Day tá ali, o arroba da NJ Oliveira e o meu arroba lu.junior para você nos seguir se você quiser. Vamos lá, Day. O ataque teve e tem todo esse conflito. Traz o contexto geral para a gente, por favor. Pois é, Lu. A gente já sabe, né, que o conflito nos Estados Unidos ele está extremamente acirrado. Os grupos pró-Palestina sequer podem se manifestar porque são presos, as pessoas são atacadas. Mas, em contrapartida, a gente teve aí uma reação de alguém que aparentemente a investigação ainda precisa ser aprofundada, mas a informação preliminar da polícia é de que esse homem, né, é acusado de atirar contra um grupo que saía da embaixada israelense e atingiu o casal que iria noivar nos próximos meses e depois iam passar a lua de mel em Israel, de acordo com o embaixador israelense nos Estados Unidos. Tem toda uma puxada ainda para uma narrativa dramática ainda pior, né, do que já são 2 mortes, esses 2 funcionários da embaixada. E, a partir disso, algumas repercussões ainda vão da linha de criminalizar os atos pró-Palestina, dizer que isso é antissemitismo, e tem todo um outro olhar. Até o Trump dizendo que é contra a cultura do ódio, que não se pode promover o ódio. Donald Trump falando isso, gente. Eu vou te pedir, por favor, para colocar, por gentileza, a matéria do CNN. A gente comenta mais depois, por favor. Funcionários da Embaixada de Israel foram mortos por um atirador em frente ao Museu Judaico em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. O Américo Martins está acompanhando de perto as informações. O que temos já de detalhes com relação ao que também foi a ação da polícia. Esse suspeito foi detido. Segundo a polícia, ele teria gritado "Palestina livre" no momento da detenção. E aí, Américo, que também estamos acompanhando, grande repercussão internacional, com líderes europeus condenando esse tiroteio. Bom dia. Exato, Carol. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse ataque aconteceu ontem à noite em Washington, em frente ao Museu Judaico da capital americana. Estava acontecendo um evento com a presença, inclusive, de muitos funcionários da embaixada israelense em Washington. Um atirador identificado pela polícia como Elias Rodrigues, de 30 anos, de Chicago, estava muito nervoso na frente do museu, mas não foi detido por ninguém. E ele acabou abrindo fogo contra um grupo de funcionários da embaixada israelense. Existiam 4 pessoas ali e ele acertou 2 funcionários da embaixada, Sarah Lynn Milgram e Yaron Lischinsky, e os 2 acabaram falecendo. Era um casal, eles estavam se preparando, inclusive, segundo as informações da embaixada israelense em Washington, para se casar. Eles iam formalizar ali essa união depois em Jerusalém. Segundo a polícia, o atirador teria agido sozinho, tem 30 anos, e no momento em que ele foi preso, ao tentar entrar no próprio museu, ele teria gritado 2 vezes "Palestina livre". Segundo a polícia, ele praticamente teria se identificado como o autor dos disparos também. Isso causou, obviamente, Carol, uma grande reação internacional. O primeiro a reagir foi o presidente norte-americano Donald Trump,
culpando o ataque numa onda de antissemitismo e dizendo que não existe lugar nos Estados Unidos para o ódio e para a violência. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também culpou uma onda de antissemitismo no mundo por esse ataque. E ele também prometeu aumentar a segurança dos funcionários que trabalham nas missões diplomáticas de Israel em todas as partes do mundo. Outros líderes aqui na Europa também lamentaram, obviamente, o ocorrido, muitos deles fazendo, obviamente, menção a essa onda de antissemitismo e também dizendo que não existe espaço para a violência em nenhum lugar do mundo. Nós não temos mais detalhes ainda sobre esse atirador, o Elias Rodrigues, apenas que ele veio de Chicago, que ele gritou Palestina livre 2 vezes ao ser preso, sem oferecer muita resistência. Ele, inclusive, indicou aos policiais aonde ele teria descartado a arma usada no crime. Nós vamos continuar acompanhando esses dados e essas repercussões, Carol, e a gente traz aqui no Novo Dia novas informações assim que a gente tiver. Pois é, combinado. A gente também vai continuar informações para a gente ao vivo. Recentemente, assim, no final da tarde de hoje, já teve uma declaração do Departamento de Justiça estadunidense. A procuradora interina dos Estados Unidos, a Jeanine Pirro, ela disse em declaração que todas as informações apresentadas eram de homicídio inicialmente e que, entre aspas, acrescentaremos acusações adicionais conforme as evidências justificarem, pontuando, né, que o caso está sendo tratado como terrorismo. E, entre aspas, ela finalizou, né, uma das frases finais da entrevista foi que o antissemitismo não será tolerado, especialmente na capital do país. Mas o antisionismo né? Inclusive, é patrocinado, é financiado pelos Estados Unidos. A gente teve, eu não trouxe para não ficar muito longo esse corte, mas a gente teve recentemente Donald Trump falando em expulsar os palestinos de Gaza para fazer resorts. Isso foi uma entrevista, foi uma declaração pública do Donald Trump. A gente fez corte sobre isso aqui no Meteoro, só procurar aí na busca. Trump fala em expulsar palestinos de Gaza no Meteoro, mas a gente também tem isso no Google e em vários outros locais, gente. Eu estou falando isso no meio de um post que a gente está falando de morte, não é porque a gente está achando que está tudo certo matar 2 pessoas, e não está certo fazer isso. No entanto, existe uma diferença entre o antissemitismo, que aí sim é a aversão aos judeus apenas pela identidade judaica. E outra coisa é o antisionismo, que é a crítica à ideologia política que é colonialista, racista, violenta contra os povos, contra o povo palestino, contra a população palestina. É um processo de higienização, é um processo racial que acontece entre Israel e Palestina há muitas décadas, e a gente agora acompanhou o extermínio, né, um genocídio de grande parte da população palestina com uma justificativa de guerra, mas não dá nem para chamar de guerra, porque guerra é quando os dois se atacam, não dá nem para chamar de guerra, a gente está vendo genocídio, gente, desculpa, na faixa de Gaza. Então, o que a gente está acompanhando agora? Infelizmente, são os líderes políticos, Lúcio, se manifestando como se fosse apenas antissemitismo. Eu posso até ser um pouco radical nessa linha de pensamento. Eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis. A gente vai ver a repercussão internacional, mas eu estou fazendo uma comparação, sim, uma frase muito famosa de um militante estadunidense, que é não comparar, né, a resposta do oprimido com a violência do opressor. A gente precisa pensar sobre isso, de fato. A gente teve aí o secretário dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que disse que as autoridades rastreiam os responsáveis pelos assassinatos, porque antes acreditava-se que poderia ter outras pessoas envolvidas, não se sabe ainda se vai ter, mas o Trump, aqui é a frase, né, que ele utilizou na sua rede social, porque é isso, a estratégia dessa galera é utilizar a rede social, inclusive em atos muito importantes, e ele disse que esses horríveis assassinatos em DC, baseados, obviamente, no antissemitismo, devem acabar agora. O ódio e o radicalismo não têm lugar nos Estados Unidos. Mas a gente está falando do Donald Trump.
desculpa, eu não estou conseguindo não ser irônica nesse momento, porque o Donald Trump é a imagem do ódio e do radicalismo no mundo. É uma pessoa que fala em anexar o país ao lado, o Canadá, é uma pessoa que fala em construir um muro para imigrantes não passar, é uma pessoa que fala que está extraditando as pessoas algemadas nos braços, nas pernas, né, amarradas, é uma pessoa que está mandando ainda imigrantes para Guantánamo, sabe, que é uma prisão acusada de tortura e inclusive de fazer experiências genéticas com os seus presidiários. A gente está falando sobre isso, é o Donald Trump, gente. Enfim, e tem um grupo, inclusive, que foi enviado para Guantánamo, que é um grupo, que, de acordo com as denúncias, de imigrantes que não foram sequer condenados, né? Não tem passagem policial e não estão lá. É disso que a gente está falando. E aí, Lúcio, eu vou te pedir para abrir a matéria do G1, porque a gente teve também o primeiro-ministro de Israel, claro, né, que a gente ia ter a fala do Netanyahu, e ele fala que são assassinatos antissemitas, né? Ele volta com esse pensamento do antissemitismo, ele ignora, né, tudo que ele faz com a Palestina, e isso é muito pessoal. E, entre aspas, ele fala que os assassinatos em DC, claramente motivados por... perdão, estou lendo de novo a frase do Trump. Perdão, gente, desculpe. O Netanyahu aqui. Netanyahu, ele se manifestou falando, né? Ele chamou o caso de assassinatos antissemitas e diz que vai fortalecer a segurança nas embaixadas ao redor do mundo. A gente teve declarações também de outros líderes mundiais, mas só que eu acho que esses dois são os principais, né? Porque são justamente quem está fomentando a violência, a guerra, e agora, quando vem uma resposta tão violenta, tão absurda, e né, dessa linha, ele fala sobre isso. O embaixador de Israel na ONU também se manifestou e disse que atacar diplomatas e a comunidade judaica é ultrapassar um limite inaceitável. Eu gostaria só de... Eu vou deixar a Lúcia falar e aí eu volto aqui só para dizer o número de pessoas que foram mortas na Palestina nesse último conflito. Pode falar, Lúcia. Não, perfeito, Day. A gente tem um caminho muito... Quando eu falei no começo do corte que noticiar algo assim é difícil por alguns motivos, tá? Porque se a gente for pelo caminho que é o fato que 2 pessoas foram assassinadas e a pessoa que assassinou gritou Palestina livre, a gente tem muito o que pensar sobre isso, porque não é simplesmente um ataque terrorista, né? É muito provavelmente aí não diria resposta, mas é uma consequência do que acontece não só nos Estados Unidos, mas do que acontece principalmente em Gaza, né? Se de fato a investigação for no caminho de que tudo isso que a gente está vendo aí, de fato, foi assim, me parece, claro, é um ato horrível você ter assassinato, a gente não quer nenhum tipo de crime nesse sentido, mas ao que parece é uma resposta, uma consequência de atos horríveis que o povo da Palestina, ou mesmo aqueles pró-Palestina, tem sofrido, com censura e ataques e prisões nos Estados Unidos e com o massacre, com o genocídio que tem rolado na faixa de Gaza, né? Então, a consequência, ela vem dentro da violência também, né? E quantas vezes a gente já viu, né, de quanto mais violência, mais grupos extremistas crescem porque veem a sua região ser bombardeada, ser atacada, e você vai criando vai mantendo esse conflito, vai adiando esse conflito cada vez mais, né? E o que Israel faz na faixa de Gaza com o povo palestino, você imagina você ter os seus familiares, o seu povo, você vê seu povo sendo atacado covardemente, eu imagino que sim, muita gente vai acabar buscando aliados para sobreviver ou mesmo para dar alguma resposta como consequência. Então esse é um ponto. O segundo ponto, né? Há de se investigar, porque o que o repórter da CNN ali falou é uma verdade. Ainda tem poucos detalhes sobre o atirador, né? Precisa se investigar. Era realmente um atirador pró-Palestina? Era mesmo alguém que foi com esse intuito?
Eu estou levantando uma dúvida porque a gente tem poucos fatos, a gente tem pouca investigação. Vamos esperar as investigações acontecerem. Porque já aconteceu outros momentos em que algo assim começa uma nova onda de ataque, né? Então, vamos pegar como exemplo, propriamente, o 11 de setembro, que foi um ataque terrorista, que a gente tem os fatos ali, e que logo depois os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque, né? Então, atos assim podem gerar outras consequências também, tão violentas ou maiores. Aí a gente tem que ver, né, a investigação se realmente foi um atirador pró-Palestina ou se calhou, né, e se a investigação vai responder isso, se era uma pessoa que foi lá se colocar como pró-Palestina para gerar um fato. Também existe a possibilidade, não sei, tem que investigar, né? Enfim, então a gente tem que esperar essas investigações para ter de fato o que aconteceu. A questão a gente sabe o quanto o povo palestino está sofrendo, né? E as respostas em relação a assassinatos para todos os lados são ruins, né? A gente não quer que nenhuma população sofra desse jeito. Mas não tem como cair nesse discurso de Donald Trump e Netanyahu, Daiane. Não mesmo, Lúcio. Inclusive, porque antes do ataque acontecer, tem um comentário aqui no chat que é fantástico, porque antes desse ataque acontecer, a linha 2456 comenta aqui que, enquanto isso, a Palestina tem 14 mil bebês que vão morrer em 48 horas porque Israel não deixa as ajudas de alimentos chegarem até as pessoas que precisam. É uma matéria já de alguns dias, se eu não me engano, 2 dias, isso foi antes do ataque, tá? Isso não foi, o ataque aconteceu hoje, essa matéria já tem 2 dias, se eu não estou enganada, mas não foi hoje. Para a gente entender que existe atos que vêm acontecendo há mais de 1 ano e meio, há 18 meses, a gente está fazendo justamente 18 meses de guerra de Gaza, na verdade, de genocídio da população palestina em Gaza. Mais uma vez, sem justificar o ato. Mas a gente não pode ignorar que mais de 51 mil pessoas, 51 mil palestinos e palestinas morreram, sendo que a ONU já declarou que cerca de 70% dos mortos são crianças e mulheres. A gente está falando dessa galera, sabe? Inclusive, muitas pessoas estão presas. A gente está falando de gente que está matando crianças e mulheres. Ontem, Israel cortou geradores de hospitais, então a gente está falando de tortura e genocídio. Em contrapartida, a gente também está falando de assassinato. Então, essa guerra, esse genocídio precisa acabar. É o mínimo. Todo mundo sai perdendo, né, Dai? Todo mundo sai perdendo. É triste. E a gente fala com todos os cuidados aqui, porque os fatos que a gente tem, a notícia que a gente tem, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco, a investigação ainda não avançou. Então a gente só traz aqui o que existe de possibilidade. Mas assim, de qualquer forma, a humanidade perde com isso, definitivamente. Com tudo isso, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Vamos lá.